Dar uma atualizada nesse clima quente, muito quente no país nessa semana, né? Líderes da Câmara decidiram hoje mudar o relator do projeto de regulação das redes sociais e criar, como eu disse, um grupo de trabalho para rediscutir o texto. A reportagem é do Pedro Teixeira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o texto anterior foi contaminado pela polarização política e perdeu condições de ser votado na casa. Quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. Na prática, a iniciativa enterra o parecer relatado pelo deputado Orlando Silva. O projeto visa, entre outras coisas, responsabilizar as Big Techs por conteúdos criminosos publicados nas plataformas. Não há um prazo estabelecido para a conclusão dos trabalhos em busca de um novo texto. A proposta voltou a ser tema de discussão após os ataques do empresário Elon Musk, dono do X, ao judiciário brasileiro. Musk chamou o ministro Alexandre de Moraes de ditador e ameaçou descumprir ordens da Justiça e reativar contas bloqueadas em sua plataforma. Os bloqueios ocorreram no curso de inquéritos em que Moraes é o relator. Moraes também negou um pedido do X no Brasil para se isentar de ordens judiciais. Segundo o ministro, os representantes da companhia podem responder civil e criminalmente perante a Justiça, inclusive em relação à eventual responsabilidade penal. Ainda nesta terça, o ministro Dias Toffoli informou que vai encaminhar para julgamento até o fim de junho a ação que discute a responsabilização civil das plataformas digitais sobre conteúdo publicado. O caso tramita há anos no STF e havia sido liberado para a pauta de julgamento no ano passado, mas a análise acabou adiada enquanto a Câmara discutiu o PL das fake news. Professor Ricardo Campos, o senhor participou ativamente dos debates em torno desse PL, que a Câmara acabou não apreciando. O senhor participou de audiências públicas no Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento das Big Techs. Só estou ampliando um pouco aqui mais a sua expertise e a sua experiência no debate público brasileiro, a despeito de hoje estar morando na Alemanha, também estudando esse tema. Pelo andar da carruagem, pelo menos hoje, desde essa crise iniciada no sábado, o debate está sendo puxado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Na sua percepção, o Supremo Tribunal Federal é o foro adequado e ideal para fazer esse debate? Olha, Caio, novamente, boa noite a todos. Logicamente, a força que o Supremo Tribunal Federal imprime no debate coloca também o Legislativo em movimento, né? Então, a gente tem, por um lado, a possibilidade de uma decisão, né, que já corre, já está sendo preparada, gestada no Supremo, nos gabinetes há anos, né? Eu já participei há algum tempo da audiência pública sobre o artigo 19, e agora essa decisão tem maturidade para ser tomada. Só que o que a gente tem que colocar em questão aqui, Caio, é o seguinte, que a gente precisa de um marco legal, né? O Marco Civil da Internet, seu artigo 19, que causa todo esse problema hoje, é inadequado para a internet que a gente tem hoje. A gente precisa de um marco legal. Logicamente que a decisão do Supremo pode criar certas balizas, né, certos horizontes para o legislativo, mas uma lei pode ser muito mais específica, criar obrigações extras e se espelhar em modelos internacionais de forma mais concreta. Então, a gente precisa de mais segurança jurídica para que esse problema, esse celeuma que aconteceu agora entre o Elon Musk e o STF não volte a acontecer, isso seja absorvido pelo próprio procedimento estabelecido em leis democráticas nacionais. Agora, à luz, professor, da legislação brasileira atual sobre esse assunto, que goste-se ou não, é o Marco Civil aprovado em 2014 para uma internet, como o senhor fala, uma internet que não é mais a internet de 2024. À luz da legislação brasileira, tem claramente duas
narrativas, 2 teses jurídicas sendo colocadas à disposição nesse debate. Na sua percepção, qual deve prevalecer? Quem está certo? Né? Ao fim e ao cabo, essa é a minha dúvida, porque um lado está falando que tem que cumprir ordens que não estão na legislação e o outro lado, que é o ministro Alexandre, dizendo que as Big Techs devem cumprir ali princípios gerais de boas condutas, a despeito de não ter especificamente, em boa parte, legislações ali e obrigações para serem cumpridas. Olha, Caio, isso é normal no mundo, né? Até observando a Alemanha, que tribunais, jurisdição constitucional, ela observe a legislação infraconstitucional e se debruçando sobre fatos novos, cria, então, a partir de interpretação constitucional, novas obrigações, né? Então, o que o ministro Alexandre de Moraes faz, na verdade, é tentar atualizar, de certa forma, esse anacronismo legislativo que o Brasil cultiva com o artigo 19, um marco civil. Né? E toda vez que o PL das fake news entra em votação, ele é, de certa forma, puxado para trás. Então, o grande culpado, né, desse debate que surge essa semana, né, no foro internacional, na esfera pública internacional, vem desse vácuo legislativo. Né? E o ministro Alexandre vem de boa fé, justamente com os meios que ele tem, dar passos numa proteção das instituições brasileiras e também, né, do que vai ser anunciado aí, do que se anuncia já das eleições de outubro. Ô Jussara, o professor fala de vácuo legislativo, fala do Supremo colocando o legislativo em movimento. Esse grupo de trabalho criado, e a gente conhece bastante aí processo legislativo em Brasília, geralmente grupos de trabalho são criados justamente quando não se quer tomar uma decisão sobre alguma coisa. Esse é o caminho ou deve sair alguma coisa desse grupo de trabalho que o presidente Arthur Lira sugeriu? Caio, exatamente isso. Toda vez que tem uma pressão para que o Congresso, né, seja na Câmara ou no Senado, tome alguma iniciativa e querem adiar essa iniciativa, se fala num grupo de trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu hoje na reunião de líderes ali da Câmara, quando o presidente Arthur Lira propôs esse grupo de trabalho, que tem ali alguns objetivos, né? Fica muito claro que ele não queria mais Orlando Silva, né, o deputado Orlando Silva, como relator e também não estava satisfeito com o texto do PL das fake news que está na casa, né? O que Lira vinha falando é que não tinha clima para votar isso e que, enfim, era um jeito ali de também escantear Orlando Silva dessa proposta que estava sendo analisada. Bem, quando ele fala num grupo de trabalho, está bem aberto. Fui questionar hoje ali, tá, mas quanto tempo de trabalho deste grupo, né? Quem serão essas pessoas que vão compor esse grupo de trabalho para tentar discutir um texto substitutivo para tratar ali da regulação das redes no país? Pois bem, o que ficou acertado, não tem data ainda, hoje numa entrevista coletiva o Lira falou entre um prazo de 30, 40 dias, mas aí a gente já está chegando ali no meio do ano, começa o ritmo, né, do recesso por causa do recesso e por causa das eleições municipais, que aí o Congresso fica totalmente esvaziado. Então, pelo que a gente vê, apesar da pressão, vai demorar bastante para esse texto avançar de fato a tempo de votar. Bem, o ministro Dias Toffoli promete que apresentar ali seu voto, até deixar o texto pronto para votar em junho no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso, porque vai ter um vácuo. Pelas contas que a gente vai fazendo aqui, até esse grupo de trabalho apresentar uma proposta, começar todo o trâmite da casa, não vai dar tempo. Aí vai ser o Supremo Tribunal Federal agindo mais uma vez nesse vácuo do Legislativo. Bem, quem que vai compor esse grupo de trabalho? Vai ser as lideranças vão indicar ali uns nomes para poder discutir esse texto. Mas aí, Caio, a gente pode esperar uma nova batalha, porque é um tema de fato muito polarizada, a regulamentação das redes sociais, e aí esse grupo de trabalho vai ter briga ali interna, porque você tem bolsonarista e a base governista que vai duelar ali para poder impor as suas vontades e a sua visão ali de que seria um texto adequado. Então é um tema, apesar do grupo de trabalho, a coletiva, ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma cobrança para que a Câmara tomasse uma iniciativa, mas assim, prazo mesmo, ninguém falou em prazo, ninguém sabe exatamente quando isso
vai avançar. Como você bem disse, é um bom resumo disso. Toda vez que a gente vê um grupo de trabalho, é porque esse tema aí está sendo empurrado com a barriga mais para frente. Ô, Lorival, a despeito do Elon Musk ter argumentos jurídicos para colocar na mesa, não chama muito atenção a forma, né? Chama claramente atenção a forma, né? Ele chama um juiz da Suprema Corte de ditador, ele diz que o presidente da República está na coleira, né? Está encolerado com o outro. Você não... Ele trataria assim um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, por exemplo? Boa pergunta. Esse é o estilo do Elon Musk, né? Ele é assim. E se você lê a biografia dele, que acaba de sair, do Walter Isaacson, você entende por quê. Ele foi vítima de bullying muito severo na escola e do próprio pai, que o torturava fisicamente e emocionalmente. Aos 6 anos, ele levou uma surra de uma série de crianças, ficou uma semana internado e quando chegou em casa o pai culpou ele pela surra, chamou ele de idiota, disse que ele não valia nada. E é por isso que o rosto dele tem um formato um pouco que chama a atenção. Ele sofreu uma série de cirurgias para reabilitar o rosto dele, que foi destruído nessa surra. E aos 12 anos ele foi enviado para um acampamento em que as crianças não levavam comida suficiente e eram incentivados os mais fortes a tomar a comida dos mais fracos. E o bullying era incentivado. O pai dele mandou ele para esse acampamento. Ele perdeu 5 quilos nesse acampamento. Aí aos 16 ele já voltou com 1,88 m, forte, tinha aprendido judô e aí aprendeu a se dar bem nesse acampamento. Então a conclusão das pessoas que conhecem ele é que ele resolveu ser dono do maior parque de diversões do mundo, que é o Twitter, para comandar o bullying, para nunca mais ser vítima do bullying, para ser o comandante do bullying. Essa é a leitura das ex-mulheres dele também, né? Então, esse é o estilo pessoal do Elon Musk, não é nada contra o Alexandre de Moraes. O Elon Musk é assim. Mas parece que ele age assim em democracias frágeis, né? Vamos dizer, o caso da Bolívia, né? Que ele brincou, sugeriu ali um golpe de Estado. Isso é uma percepção minha, né, Lorival? E o caso da Arábia Saudita ali também, que é uma ditadura, né? Também não é um regime democrático, né? Parece que na Alemanha, nos Estados Unidos, ele não age da mesma forma, me parece, aparentemente, assim. Eu discordo. Eu acho que ele ataca as pessoas mesmo, ele é muito sarcástico, né? Ele é emocionalmente muito instável, né? E ele tem uma série de qualidades, né? Nós estamos destacando aqui alguns aspectos psicológicos dele, mas não estou querendo ser como o pai dele, dizendo que ele não tem valor nenhum. Sim. Né? Ele mesmo diz que, olha, eu estou tentando mandar as pessoas para Marte e eu reinventei o carro elétrico. Eu não posso ser um cara normal, certo? Então, não, ele ataca as pessoas assim mesmo. É provável que, pelo fato do distanciamento, né, dele estar lá protegido nos Estados Unidos, talvez ele se sinta psicologicamente mais seguro, né, de ser mais duro, mais violento com oponentes que estão longe e no caso de um juiz de uma Corte Suprema, né, que não tem ali o braço da lei, não alcança o Elon Musk, né? Então talvez nesse sentido você tenha razão, mas é importante ressaltar que esse não é um caso isolado. Elon Musk, ele ataca as pessoas mesmo. Aí tem um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, tem um negócio chamado mercado. Os Estados Unidos é um dos maiores mercados para o carro dele, outros países da Europa também compram bastante o carro dele. No Brasil, o Tesla não vende muito, né? É caríssimo, nem tem. Quem tem o Tesla no Brasil tem só para mostrar para o melhor amigo que conseguiu comprar um Tesla. Então, talvez alguma explicação aí de perda de mercado possa estar por trás disso, mas aí, Lorival, sou eu aqui também especulando. Caio, posso roubar uma pergunta aqui para o professor? Professor Ricardo, o Lorival traz essa faceta aqui psicológica do Elon Musk que explica muita coisa, mas não o isenta do fato de comandar uma grande praça pública e que abre
espaço para a polarização política, para o discurso do ódio, e isso, querendo ou não, e é o caso do Brasil, intimida poderes legislativos aqui em outro lugar do mundo. Como é que o senhor enxerga a resposta de quem faz as regras no mundo? Porque a gente está dando conta aqui desses ataques ao Alexandre de Moraes, mas os ataques via rede pública, eles são comuns em outros países também. Obrigado pela pergunta. Primeiramente, eu acho inadmissível esse tipo de ataque, né? Porque se a gente parar para pensar, na verdade, a história do Estado moderno é criar instituições que independam de pessoas, né? Os ministros, eles estão por determinado tempo como ministros, né? Os governadores, os presidentes. Então, quando o Alexandre de Moraes faz isso, na verdade, ele não faz isso, é a instituição do judiciário brasileiro que faz isso. Então, quando o Elon Musk, numa conta de uma rede social e tendo o poder mediático que ele tem, de dono de uma empresa midiática, uma empresa de nova tecnologia de mídia, né, que atinge o mundo todo, ele, na verdade, comete aí, independente, tá, da biografia dele, que eu não li, não tenho interesse em ler, né, independente das experiências concretas dele, ele desconsidera duplamente, primeiramente, as instituições democráticas brasileiras. Se ele quiser combater uma decisão, ele tem os meios institucionais do judiciário para combater aquela decisão. E se utilizar de um poder mediático global para atacar um ministro de uma Suprema Corte de um Estado democrático, isso é inaceitável, né? E também visto a história do ministro Alexandre, que é professor de Direito numa faculdade renomada do Brasil, foi promotor de Justiça, ministro da Justiça e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Tanto as instituições brasileiras quanto o ministro Alexandre de Moraes merecem respeito. A gente tem meios jurídicos de combater a decisão. E essa exposição sendo utilizada com esse poder mediático, né, desproporcional, só demonstra, né, que é completamente injustificável e perdeu completamente a proporção. Certamente, isso não aconteceria se fosse na Europa, né? A gente teve na Europa, na Alemanha, a aprovação de uma lei em 2017, que foi a primeira lei que começou a regular as redes sociais, e agora uma lei que vale para todos os estados europeus, que é o regulamento do Digital Services Act. Ele até disse que sairia da Europa, mas não saiu, né? E não atacou ninguém pessoalmente, não atacou o presidente do Parlamento Europeu, não atacou ninguém que trabalhou na lei, né? Então, a gente vê, na verdade, uma forma inusitada de tratar democracias de forma diferente. Agora, professor, é interessante o que o senhor coloca, e nós vamos colocar uma tela aqui de uma pesquisa que a Quest, né, o Instituto de Pesquisa Quest, fez um monitoramento das menções sobre o ataque de Elon Musk à justiça brasileira nas redes sociais. Vamos dar uma olhada, bem interessante esses dados. Olha aí, as críticas ao Supremo Tribunal Federal foram maioria, com 68% do total de postagens, contra 32% de críticas a Musk. E fora do X, né, rede social do bilionário, as críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao Supremo também são predominantes. 63% das menções contra e 37% de críticas ao empresário. E, de uma maneira geral, professor, o senhor coloca a necessidade clara de se respeitar as autoridades brasileiras, mas pelos dados da Quest, que é um instituto seríssimo, nas redes sociais, de alguma maneira, tem prevalecido um apoio ao Elon Musk e não ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Isso, de alguma maneira, não sugere, eu digo não sugere, que, eventualmente, parte das decisões do ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos sigilosos, alguns deles conduzidos há anos, com falta de transparência e dificuldade de acesso por parte dos advogados aos autos do processo, não sugere que talvez possa estar havendo ali um avanço de sinal em parte das medidas tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente nos inquéritos contra bolsonaristas?
Caio, essa é uma pergunta que ela acaba tendo uma camada política, né? De análise política. Logicamente, né, as ações do Supremo Tribunal Federal, elas acabam tendo um impacto nessa polarização política, né? E não só um impacto de fomentar, né, mas a gente tem que perceber o trabalho que o Supremo Tribunal Federal fez justamente para barrar um desenvolvimento, né, que a gente estava percebendo no Brasil de suprir instituições democráticas, né, como foi janeiro do ano passado, né, o 8 de janeiro. Então, o Supremo teve um trabalho muito importante durante a pandemia, o Supremo teve um trabalho em barrar esses avanços antidemocráticos e, logicamente, há uma percepção de parte da população por conta da polarização que isso não é em favor da democracia, apesar de ser, né? Apesar de ter uma percepção, eu vejo a percepção fora do Brasil, de ser completamente favorável, né, à defesa da democracia. E um ponto, Caio, que eu gostaria de chamar a atenção de forma breve, né, eu sempre me valo de questões de direito comparado, e a gente tem, por exemplo, na Alemanha, o Instituto do Verfassungsschutz, né? É uma lei que protege a Constituição. Então, a gente tem uma base legislativa, uma base legislada, uma base legal para antecipar ou vigiar, vamos colocar assim, movimentos antidemocráticos. E o Brasil não tem essa lei. Então, a gente se ancorou nos inquéritos, esse tipo de inquérito, que foi a medida disponível para o Supremo Tribunal à época, defender a democracia. Então, seria hoje algo importante para o Brasil olhar para o desenvolvimento alemão desse instituto, dessa lei, chama Proteção à Constituição, que tem salvaguardas, tem proteção de direitos, mas permite, em alguma medida, a antecipação de investigações de movimentos antidemocráticos que visam a supressão da democracia. Bom, Jussara, bem brevemente, o Supremo está fechado com o Alexandre de Moraes. Olha, Caio, pelas manifestações até públicas do presidente do Supremo, o Luiz Barroso, e também do ministro Edson Fachin, tudo indica ali, né, que estão fechados com Alexandre de Moraes, porque tem um sentimento de corpo também. Os ataques, né, de Elon Musk a Alexandre de Moraes atinge a corte como um todo. Então, desse modo, publicamente, pode ter até ali nos bastidores uma ou outra divergência, mas publicamente está todo mundo fechado com Moraes. Bom, professor Ricardo Campos, professor da Goethe Universität, muito obrigado, professor. Volte sempre aqui conosco. Uma honra, estarei sempre à disposição.